A graça e a paz de Cristo Jesus, irmãos. Que vozeirão, hein, Renan? Potência, irmão. Seguinte, de tantas vezes que me foi dada a responsabilidade de pregar aqui, seja numa visita, numa casa, ou em algum ministério que me convidava, todas as vezes há um registro em nós a respeito do nervosismo, por conta daquilo que há de ser dito, porque aquilo que você ouvir, vindo do púlpito, vindo do altar, você vai tomar em consideração, e tomando em consideração, você pode mudar o rumo da tua vida, o trajeto dela, seja o trajeto de amanhã e das próximas semanas, como também o trajeto eterno da tua vida. Porque se você vê um culto como esse, dispensa essa palavra, você pode muito bem, dessa semana, não receber um livramento no automóvel, simplesmente, e o seu automóvel ser totalmente danificado. Tá bom, foi o prejuízo material e a vida segue. Só que também, se você desprezar aquilo que é falado aqui, o teu destino eterno também é comprometido. Então, para hoje em específico, quando o pastor Tom me mandou a mensagem, não exatamente hoje, que é uma surpresa na Missão Brasil, você não ser convidado para pregar no dia que você vai pregar, ou não ser 15 minutos antes. Nem é sempre assim, você vai pregar hoje, vamos falar, você vai pregar agora. Então você fica esperto no teu lugar, é o que acontece aqui, viu? Não vai pregar hoje, vai pregar daqui a pouco. Desse tipo de coisa. Várias dessas. Curiosamente, querido, a minha carne vibrou de um jeito diferente, na minha fragilidade humana. Porque quando nós recebemos a palavra de Deus, ou seja, a presença do Altíssimo em nós, por meio da revelação das Escrituras, a nossa carne oscila dizendo, poxa, é muito mais do que aquilo que você mesmo pode dar. A palavra de Deus é muito mais aquilo que nós podemos ser. Mas ela em nós nos aperfeiçoa para aquilo que nós consigamos ser diante de Deus e com Deus. E hoje nós vamos falar de um assunto, querido, que eu tenho certeza que vibrou minha carne, porque toca ela também. Como vai tocar o teu ser de alguma maneira. Nós vamos falar sobre pecado. Essa palavrinha que a gente abomina, mas ao mesmo tempo guarda. Abomina com aquilo que nós entendemos como que eu não faço, eu não digo, eu não penso. Imagina, longe de mim fazer tal coisa, mas ao mesmo tempo nós guardamos no nosso íntimo, no nosso ser, com os nossos pecados ocultos, as nossas verdades secretas. Por favor, abram em Romanos 7. Romanos 7, 7. Amém? Romanos 7, 7. Encontraram, irmãos? A lei opera em nós a morte, a luta da carne contra o espírito. Que diremos, pois, é a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei, porque eu não conheceria a concupiscência senão a lei, se a lei não dissesse, não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda a concupiscência, porquanto sem a lei estava morto o pecado. E eu, em algum tempo, vivia sem lei, mas, vindo o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que era para a vida, achei que me era para a morte. Porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou, e, por ele, me matou. Assim, a lei é santa, e o mandamento santo, justo e bom. Logo tornou-se bom em morte? De modo nenhum. Mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em mim a morte pelo bem, a fim de que pelo mandamento o pecado se fizesse excessivamente maligno. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Porque o que faço não aprovo, pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. E, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. De maneira que, agora já não sei o que faço isto, mas o pecado que em mim habita. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, e, com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acha então essa lei em mim, que quando quiser fazer o bem, o mal está comigo.
Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento, e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Assim que eu mesmo com entendimento sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Amém? Paulo nessa sua explanação, ele vem usando alguns termos e até parafraseando, usando um método de linguagem um pouco difícil, porque às vezes ele se pega fazendo uma pergunta, depois ele vai respondendo, de certa maneira retórica. A carta de Romanos, ela tem uma delicadeza quase que jurídica, por conta dos termos que ela usa a respeito de lei, a respeito de mandamento, a respeito de juízo, a respeito de perdão, a respeito de graça. E quando nós entendemos o que Paulo quer dizer a respeito do pecado, ele diz, olha, em todos nós habita uma vontade. E essa vontade que habita em nós, por mais que você diga, olha, eu não vou dar lugar para você hoje, isso não inibe que no outro dia ela volte e queira fazer com que você se afaste de Deus. E essa vontade não é necessariamente você se afastar de Deus, você dizer assim, olha, hoje eu não vou orar, Jesus, eu sou bravo com você, Jesus. Eu não vou dobrar o meu joelho, hoje eu não vou ao culto, não vou ofertar, não vou na visita, não vou evangelizar. Não é esse gesto de vontade de se afastar de Deus, mas a vontade de se afastar de Deus no teu pecado. Porque o teu pecado quanto o meu pecado é aquilo que nos afasta do Pai. As pessoas gostam de olhar aí fora e dizer, mas se Deus ama, não sei o que, juízo, querido. Deus ama incondicionalmente. Não adianta o que você faça de bom ou de ruim, Deus já te amava. Se você acorda e tem um dia excelente, espetacular, Deus já te amava. Mas se você tiver um dia terrível, onde você só pisa na bola, você só pisa fora da faixa, Deus também te ama. Então o teu pecado não é um fator determinante a respeito do que Deus sente por você. Mas a presença do Eterno em você é um fator determinante mediante o pecado. E quando o Senhor nos trata a respeito de pecado e está tentando entrar no âmago da tua alma, a respeito daquilo que você gera no teu interior, seja na tua hora mais triste, na tua hora mais feliz, no teu momento secreto, Deus está tentando visitar aquilo na tua vida que Ele percebe que tem gerado aquela fagulha de problema. Aquilo que faz com que você pense, bom, eu vou ao culto hoje, não vou porque tal coisa. Eu ia na visita, mas aconteceu tal coisa em casa e agora eu não me sinto apto em fazer a visita. Ou ainda assim, quando tem um movimento da parte do Espírito Santo de Deus durante o culto, você começa a pensar e dizer assim, poxa vida, eu queria tanto falar em línguas como aquele, eu queria expulsar demônio como aquela, eu queria profetizar, eu queria realizar, mas tem alguma coisa em mim que me diz, não posso, não consigo. E o que diz isso não é uma autoestima cheia de marcas, cheia de estigmas, cheia de dores. Isso que está em você que te inibe é pecado. Porque o pecado afasta você da presença de Deus. E também não permite com que Deus habite abundantemente na tua vida. Não é possível. O exemplo mais claro que nós temos aqui é, por exemplo, Adão e Eva. Os dois estavam no paraíso, viam a face do Eterno. À viração dos dias, Deus andava no paraíso e perguntava, como foi o teu dia, Adão? O que aconteceu hoje? O que você colocou de nome? Quais são os animais que você colocou o nome? O que procedeu? E Adão, como responsável e zelador por aquilo que o Senhor constituiu na terra, já nos indicando e simbolizando, dizendo, você vai zelar daquilo que é a criação do Eterno, um dia se corrompeu e caiu da presença do Eterno. E a partir daquele momento, onde havia um diálogo face a face, um diálogo direto, uma conversa franca e simples, todos os dias, de repente se tornou em danação eterna. De repente Deus olhava em você, Ele não deixava de gerar afeto, como Ele nunca deixou de gerar afeto por você. Ele nunca vai olhar você e falar, não quero você aqui hoje, eu não amo você, jamais. Só que vai ter um momento que Ele fala, filho, desse jeito não dá para você ser aquilo que eu quero que você seja. Por quê? Tem uma coisinha aí que suja você. E essa responsabilidade do pecado é algo muito sério. Porque a gente não pode simplesmente menosprezar o pecado e falar, ah, não, nada a ver. Você tendo ciência ou não do que é? Porque é isso que fez com que Jesus fosse à cruz por você. Foi o teu pecado, o teu erro. No teu tempo de conhecimento ou desconhecimento, Jesus foi à cruz do Calvário por você. Ele não foi porque você é bonzinho, ele não foi porque você tem um coração generoso, não foi porque hoje ou ontem você foi no evangelismo, ele foi porque você mentiu, porque você transgrediu, você pecou, você adulterou, alguém matou, alguma coisa aconteceu que não estava no plano de Deus para a tua história, e por conta disso havia uma culpa e não uma bênção sobre você.
E Deus é justo. Deus é plenamente justo. Quando Ele olha para você e você diz, estou cheiroso, estou pronto, vou para a igreja, estou no louvor, vou participar, estou aqui na intercessão, estou ali fora, dando a coordenação para o pessoal ali com os carros, estou auxiliando. Mas tem uma coisa no teu coração que não é banho que dá jeito, não é perfume, não é roupa melhor, não é etiqueta, não é nada disso, uma coisa chamada pecado, e a única coisa que cobre isso é o sangue precioso do Cordeiro. E é isso que traz o afastamento que Deus não quer que você tenha. Por isso Jesus Cristo é o responsável, o sumo sacerdote, abriu para nós um novo e vivo caminho. Aonde havia condenação, agora não há mais culpa. Aonde havia culpa, não há mais o jugo de pesar eterno. Agora o Pai, graças ao sangue precioso do seu Filho, que Ele mesmo providenciou, não foi a tua bondade, não foi a tua generosidade, tampouco o reconhecimento da tua falta, foi a misericórdia do Pai. Por conta disso, agora você tem acesso ao trono da glória do Altíssimo. Só que o que Deus quer fazer conosco, não simplesmente fazer com que nós sejamos frequentadores de culto, pessoas que vêm à casa dele, dão glória a Deus, aleluia, mas quando saem daqui não conseguem representar quem ele é. Não conseguimos dizer, não conseguimos manifestar no abraço, não conseguimos manifestar na palavra, não conseguimos manifestar no aperto de mão, não conseguimos manifestar, por quê? Porque aqui nós estamos debaixo de uma graça maravilhosa, mas chega lá, nós somos setados, somos abominados pelo mundo, e ele joga culpas por sobre nós, isso nos contamina. Nos faz pior. E aquilo que você conseguia ser aqui na hora do louvor, você não consegue ser lá fora quando você abraça alguém. Não dá espaço. Você já conseguiu, por exemplo, no teu ambiente de trabalho, ter, por exemplo, 30, 40 minutos de louvor? A não ser quem trabalha com música. Mas nem assim às vezes. Você chegar no teu ambiente de trabalho e falar, galera, beleza, bateu o cartão todo mundo, vamos dar a mão aqui. Fala lá, uma galá menor. Vamos adorar a Deus? Não, cara, a gente vai trabalhar. Deus é bom, mas aqui não tem espaço para Ele. O que Deus quer de nós é mais do que um frequentar da sua casa, porque essa porta há de seguir aberta até que o rei regresse. Mas Ele quer que o povo lá fora seja reconhecido como um povo santo. E um povo santo não de acordo com o nosso padrão de bondade. Porque o nosso padrão de bondade já disse para nós que nós estávamos condenados. Mas segundo o padrão de Deus, em santidade, de que existe um povo que pode fazer a diferença nessa terra, se reconhecer quem é diante das suas próprias mazelas. Não adianta você chegar diante de Jesus e mentir para Ele. Como? Jesus, não está acontecendo nada. Estou bem. A culpa é dele. É interessante que quando a gente começa a falar sobre pecado, a nossa cabeça começa a articular. Ainda bem que tal pessoa está ouvindo. Pena que tua fulano não veio. Olha, essa palavra era para ele. Meu irmão, você acha que Deus foi pego de surpresa? Aí Deus preparou o culto. Preparou, Tom, hoje você vai lá, né? Lá, tá, o bispo não vai estar, mas os irmãos estão lá. Ah, beleza. Aí, de repente, ele olha a Sheila chegando, ele, não, peraí, muda a palavra. Muda o louvor. Porque a Sheila chegou. Como se Deus fosse pego de surpresa com a vinda dela para a casa do Senhor. Tipo, tudo que estava programado para ser dito, tudo que estava articulado já no céu, e que foi revelado pelo Espírito Santo, de repente recebeu uma reformulação, porque tal pessoa que precisava ouvir tal coisa, chegou, e agora tudo que acontecer era por conta dela, dele ou daquela. Não, você está aqui, você merece ouvir. E tem um problema muito sério. Não é somente a hora de nós chegarmos e colocarmos a mão por sobre alguém, sobre o pecado, quanto ao pecado em nós. É quanto nós colocarmos a mão no Senhor. O que eu quero dizer com isso? A nossa rendição, a nossa adoração e a nossa comunhão com Ele. A bispa disse muito tempo atrás, e torna a dizer algumas vezes, que nós não podemos fugir da ceia por conta do pecado, mas nós devemos fugir do pecado por conta da ceia.
O que é, na verdade, tocar no corpo de Cristo? É justamente o que nós vivemos na Santa Ceia. É o momento onde você tem que olhar para você, analisar o que você fez durante a semana e trazer para si a responsabilidade dos seus próprios feitos, dos seus próprios atos, e não dizer que foi A ou B que forçou você a errar. Não dizer que foi A ou B que forçou você a pecar. Mas reconhecer e falar: Jesus, independente. Você já viu algum demônio sendo castigado? Ah, você pecou. Não existe. Ele só fala: quem recebe a culpa é você. Quem depois não consegue levantar a mão na hora do louvor é você. Quem depois não consegue ofertar com alegria é você. Quem depois, quando recebe o convite para ir na capelania com o Nilo e não consegue rir, fala: pô, varão, eu queria ir, mas não dá. Por que aconteceu uns negócios aí? É você. Então, quando Paulo nos exorta, ele fala: olha, nós temos que entender que existe um algo em nós que nos inibe diante de Deus e não nos permite sermos o que Ele tem para nós e o que Ele quer que nós sejamos. Existe uma necessidade de santificação, porque bondade por bondade o mundo inteiro está dizendo que já tem. Existe muita gente aí que está salvando um monte de gente aí porque é bonzinho. O padrão bíblico para a salvação é Cristo, não muda. Mas se Ele fez, eu não sei, eu sei o que Jesus fez. Jesus fez. Se Ele fez mais ou menos, não cabe biblicamente falando, mas diz que o sangue de Jesus cobriu toda a multidão de pecados. Cobriu todos os erros, todas as transgressões de todos os homens, todas as falhas foram cobertas por conta do sangue de Jesus Cristo. E eu peço sinceramente, irmão, que você, imbuído dessa palavra, não saia daqui, mas esteja aqui. E comece a abrir as portas da tua vida e chegar naquele lugar onde você quer ocultar e esconder aquilo que você é. Esses dias atrás eu estava no trabalho e foi justamente a raiz dessa palavra. E de frente ali tem a subida do antigo velório e tinha um rapaz subindo, eu estava olhando para ele subindo assim a rua, olhei para cá, olhei para lá, não tinha ninguém na loja. De repente eu olhei de novo e ele começou a fumar um cigarro de maconha lá. E fumava daquela trancada assim, prendia, ficava olhando para cima, ficava olhando para baixo, vendo se não via ninguém, e fumava, prendia, ficava lá dando pega nervosa no baseado. E olhava, ver se não via ninguém, ver se não via polícia e tal, e muita gente olhando para ele. E ele fez o que Adão fez. Estava tentando se esconder do juízo, mas se esconder do juízo não ocultava quem ele era. Ele estava tentando se esconder da polícia. Vai que aparece um policial e eu sou preso. Mas a questão não é ser preso, a questão é você estar preso no cigarro de maconha, queridão. Nós, lamentavelmente, estamos presos ao juízo. Se vai haver juízo, opa, não posso fazer. Mas se não vai haver juízo, continuo fazendo. Depois aquele cara terminou aquele baseado, foi lá, jogou a ponta fora e saiu andando tipo, nossa, me dei bem. Eu olhava, Jesus, mais um preso, mais um acorrentado, que acha que a única coisa que pode aprisionar ele é a polícia se ele for pego com baseado. Não é isso. Ele já está preso naquilo que ele acha que ele jogou fora. Mas que na verdade ele já pegou e travou dentro do próprio coração. E às vezes a gente acha que é isso. Errada porque alguém viu. Quando, por exemplo, Deus desceu no jardim, Adão, cadê você, Adão? Fala, Jesus. Impregnado. E como se Deus ficasse procurando a ponta para falar, não, a gente vai achar o B.O., tá aqui. Tá aqui, vai achar o B.O. Não, senhor, tá no chão, não é meu. Irmão, só que aí tem um problema. A partir daquele momento, Adão começou a exalar morte. Começou a cheirar a podridão. A partir daquele momento, aquilo que havia de Deus nele já estava se esvaindo. A presença do Eterno já estava indo pelo ralo. E quando ele procurou Adão, Adão tentou se esconder. Por quê? Ele estava procurando o Adão da criação. E o Adão caído estava tentando se esconder.
que somos nós. Essa palavra em si faz com que você, de alguma maneira, comece a se consultar e falar: Jesus, eu estou me achando santo demais? Será que eu estou achando que toda palavra que fala sobre santidade, toda palavra que fala sobre bondade, sobre conversão, é para outro? Será que quando fala de fazer a obra, porque eu faço uma visita por semana, eu acho que essa palavra não serve mais para mim? Será que eu estou me desviando do Senhor, me escondendo entre os coqueiros, entre as palmeiras? Será que, Jesus, que eu estou correndo do Senhor porque eu acho que o Senhor vai vir me condenar porque eu errei? Deus não quer isso. Deus, quando te encontrar, não importa a maneira como Ele te encontre, uma coisa que Ele vai fazer é te perdoar. E esse perdão em si, e dentro de você, vai gerar uma coisa chamada restauração, reconciliação, regeneração. Porque você vai começar a perceber, como eu pude trocar o que é santo, o que é bendito, eterno, incorruptível, por essas coisinhas que eu tenho durante o meu dia. Abram, por favor. 1 Pedro. Primeira Pedro 1:13. 1 Pedro 1:13. Amém, amados? Assim está escrito: exortação à santidade. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em nossa ignorância, mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo. E se invocais por Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante todo o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis como a prata ou o ouro que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que, por tradição, recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. E por ele credes em Deus, que o ressuscitou dos mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus. Uma outra razão para que você não possa dar lugar a Satanás. Aliás, antecipei a palavra da frase: não dê lugar ao pecado, para que você não dê lugar a Satanás. O império dele é constituído em mentira, em morte, em dolo, em condenação. Tudo que ele faz é mediante isso, através disso e resulta nisso: matar, roubar e destruir. Quando você peca, você se afasta da presença de Deus em semelhança e começa a se parecer com Ele. Por isso que Jesus disse, quando ele estava a ponto de ser preso: vem o príncipe deste século, que não tem parte comigo, não tem nada a ver comigo. Por isso que Cristo disse assim, né, Mazé? Ele nunca vai se assemelhar a mim. Ele nunca vai chegar nem perto. Mas vocês podem. Vocês conseguem. Mas não em vocês mesmos. Mas segundo o meu amor. Segundo a minha misericórdia. Porque somente com o pecado Satanás pode acusar vocês. Somente com o pecado Satanás pode colocar a mão em vocês. É somente com o pecado que ele acha brecha, que ele acha espaço, e ele começa a fluir com a sua malignidade. Mas o contrário, querido, não tem como. Não tem como ele pisar no santo dos santos. Mas você pode pisar no santo dos santos. Você pode olhar para o céu e chamar o Altíssimo de Pai.
Você consegue acordar de manhã e falar, Deus, que dia maravilhoso. Hoje, agora mesmo, quando eu vinha para cá, quando minha esposa e eu nos aprontávamos para vir para a igreja, eu olhei pela janela e o final de tarde fazia com que as nuvens tocassem as colunas ali, as montanhas, lá na frente na Pedra Branca. Isso tudo do céu estava meio roxo, meio lilás. E o sol assim, laranja, com as frestas assim passando. Eu falei, dá uma olhada que coisa linda. Glória a Deus. Glória a Deus pela criação. Glórias ao Altíssimo. Porque eu consigo contemplar essas coisas e dizer, foi o meu pai que fez. Meu pai que está nisso daí. Só que você consegue dizer isso por conta de Jesus. Que colocou a identidade do Pai no teu coração. Que manifestou a glória do Pai para a tua vida. Que manifestou a misericórdia do Pai para a tua história. Por conta de Jesus. Não foi um dia que você acordou e falou, nossa, que legal. Foi a bondade dele que fez com que a diferença dele fizesse diferença em você. Sabendo uma coisa, que a partir do momento que você começa esse processo de santificação, em qualquer área da tua vida, prepare-se para ser perseguido. Prepare-se para sair de rodinhas de conversa. Prepare-se para sair de grupinhos de WhatsApp. Prepare para deixar de curtir algumas fotos no Face, para compartilhar alguns conteúdos. E prepare-se também para ser perguntado a respeito de por que você não mais curtiu. Prepare-se também a respeito da pergunta de por que você não está mais no grupo. Prepare a respeito da pergunta, prepare o teu coração a respeito da pergunta de por que você não foi em tal churrasco, por que você não foi em tal festa. Prepare os teus ouvidos para que alguém diga lá, virou crente no bagulho. Ah, mano, para. Vai lá dar dinheiro para pastor? Não. Pô, com esse trabalho que eu tenho feito agora, me permite acessar a muitas casas, muitas casas, de toda a classe e qualidade de pessoas. E me chama muita atenção que uma das coisas que as pessoas reclamam muito. Pô, coloquei essa antena digital, só pega programa de crente. Né, Gé? Porra. Os caras não querem ouvir de Deus, cara. Claro, tem uma coisa ou outra que você possa olhar e ver pelas escrituras. Pô, isso aí tá errado, não tá muito certo. Mas existe um nome que pode alcançar esse coração salvado, é o nome de Jesus. E as pessoas não querem, porque é muito chato. Você também é chato agora. Sabe por que você volta para devolver 10 centavos? Não é teu, você volta para devolver. Você liga e pede perdão, mas... Peraí, mas... Como assim você está pedindo perdão? Mas fui eu que falei, não, mas... Deus é mais e Ele é nós. Prepare-se também, para que quando você queira desistir de alguma coisa, Jesus fale, dê mais um passo. Quando você queira abrir mão de algum projeto, Jesus diga, vale a pena. E você... Mas Jesus, não vai valer a pena? Agora não está valendo a pena? Querido, você não está vendo o que eu estou vendo. Mas você só vai ver quando você chegar no final. Mas eu dou garantia, eu sou Deus, eu sou o teu Senhor. Vai dar certo, vá até o final. Compra mais uma milha, dê mais um passo. E você começa a carregar a tua cruz, falando, Jesus, eu vou parar. Ele fala, chamei você para parar? Segue. Vai adiante. Satanás não quer que você tenha intimidade com Deus. A partir do momento que você tem intimidade com Deus, você para de ouvir a voz dele. Você começa a olhar diferente para aquele que entristeceu você. Você começa a olhar com compaixão para aqueles que diziam algumas coisas quando você passava. Ele não quer isso. Ele não quer que você entre numa casa onde está aquela gritaria, ou num lugar onde todo mundo fala, já era. E você diga assim, batendo a mão nas costas de algum, não, vamos orar. Ele não quer. Ele não quer.
Ele quer que você olhe para o céu e diga, por quê? Não, já que o Senhor é Deus, por que você não faz dessa maneira? Ou, não faz sentido para mim. Um dos maiores exemplos que eu tenho registrado pelo Espírito Santo na minha história é a própria cruz. Em momento algum, para os discípulos, fazia sentido. Não fazia sentido. Jesus, o Senhor é santo, o Senhor é reto, o Senhor é justo, o Senhor é mestre. Não vai para a cruz, não. Lá é lugar de gente ruim. Não vai fazer sentido o Senhor estar pregado lá. Como não faz sentido o Senhor estar lá. Jesus vai dar certo, deixa que eu chego lá. Vai dar certo. E o resultado que possa dizer que a cruz deu certo é você. Deu certo. O pecado está derrotado. A acusação caiu por terra. Aquele que era dito como acusado e desprezado, agora é chamado de filho. Aquela que era abominada, deixada para trás, agora é chamada princesa de Deus. Aquela que ficava numa esquina, dizendo, é tanto, quando abaixava o vidro de um carro, agora pode dizer, eu vou orar por você. O rei venceu. Aquele que dizia, não vou para casa hoje, vou para o bar. Não vai dizer isso, eu vou para casa. Eu quero ver a minha esposa e os meus filhos. O rei Jesus venceu. Aquele que dizia, agora eu tomo esse último gole com esses remédios e põe o cabo e fim na minha vida. Não vai dizer isso, vai dizer hoje eu vou para a casa de Deus tomar parte com o corpo de Cristo. Porque o rei venceu! O rei venceu! Ele remiu um povo seu, santo, santo povo escolhido do Eterno. Um povo que, segundo as suas próprias forças, estaria condenado, mas levanta a mão e reconhece que o sangue vertido no Calvário traz vida e vida em abundância. É Jesus Cristo que pega o mendigo e coloca de pé para pregar a sua palavra. É Jesus Cristo. É Jesus Cristo que reconcilia famílias despedaçadas. É Jesus Cristo que o faz. É Jesus Cristo com todo o seu poder e graça. É Jesus Cristo que pega o desprezado, que nunca alcançaria nada na vida natural e cotidiana, mas que de repente dobra o seu joelho e reconhece que ele é pó, mas quando se levanta é vaso precioso na presença do Eterno. Porque o rei venceu. É o rei que pega uma pessoa com uma história de fracassos emotivos e sentimentais, pega uma pessoa em frangalhos e de repente faz um pai de família que ama a sua esposa e a sua casa como ninguém. É ele, Jesus Cristo, que o faz. É Jesus Cristo, soberano rei de toda a glória, que o faz. A gente tenta entender o que é santificação, graça e misericórdia quando a gente recebe um perdão a respeito de uma mentirinha que a gente contou. Contei uma mentira. Ai, contei uma mentira. Ai, será que Deus me perdoa? Eu tenho registrado de um jeito na minha vida uma coisa que eu falo, Jesus, todas as vezes que for possível eu vou falar isso. Porque é o escândalo da graça para a minha história. E é o escândalo da graça a respeito de qualquer pessoa que um dia entendeu o que é perdão de Deus. Muito tempo atrás eu conversava com uma amiga minha de Guarulhos, Fernanda, e ela vai na Atraindo das Nações, mas ela gostava muito de ir na Renascer, e sempre que não tinha culto na igreja dela, ela ia lá, um dia ela chegou na igreja e tal, percebeu um clima diferente, tá bom, vai ter culto, normal, daqui a pouco a pregação pelo nosso irmão que foi convidado, mas ninguém falava o nome do cara, nosso irmão tá aí e tal, que vai pregar, glória a Deus, vamos orar pelas ofertas, amém? Amém? De repente, eu não sei quem era o pastor da igreja, disse, por favor, irmão Guilherme, vem aqui. Vem aqui, irmão Guilherme, vem contar teu testemunho. De repente, naqueles degraus,
Subia uma figura que ela levantou a sobrancelha e disse, parece que eu conheço esse cara. Guilherme. Eu conheço esse cara, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, é com muita alegria que eu tenho a satisfação de conhecer mais um rebanho que vai morar no céu. Amém? Tal. Pode ser que algum de vocês me reconheçam. Meu nome é Guilherme, mas sobrenome é Pádua. Pádua. Aí, um outro que assistiu uma novelinha a mais falou, peraí. Esse cara eu conheço. Esse homem simplesmente foi responsável de matar uma menina chamada Daniela Pérez a tesouradas. Amando, conchavo, mancomunado com Paula Tomás. Inveja, malignidade na orelha, Satanás cantando um bingo terrível na orelha da pessoa. Presta atenção no que você pensa a respeito dos outros, meu querido. Presta atenção. Você pensa a respeito do teu marido, da tua esposa, do teu filho. Presta atenção. Você pode olhar alguma coisa e, por exemplo, falar assim, eu não me vestiria como Tom, não vestiria esse sapato com essa calça, uma opinião a respeito de uma coisa. Outra é você começar a constituir opiniões a respeito do caráter dele. Outra coisa. E Satanás age muito desse jeito, destruindo muita casa desse jeito. O marido chega ao barulho do portão dele, chegou. Chega a esposa, por exemplo, encontra o Lu na rua. Ô Lu, tudo bem, Lu? Aí o Lu pergunta assim, Douglas, cadê a Cibele? Ela tá ali, onde você vai lá agora? Vou. Você vai fazer o que, Lu? Alguma coisa estranha? Por quê? A reação a respeito de tal pessoa que gerou no teu coração foi um pouco avessa, um pouco de ojeriza. Satanás ficou cantando um bingo terrível na orelha daqueles dois. E de repente essa menina foi encontrada no matagal. Aqui, ó. Se eu não tiver errado, 22 perfurações. Como se uma não fosse suficiente para a maldade. 22 perfurações. Eu em casa na minha tarde, não sei quantos anos atrás isso, mas lembro do Plantão da Globo, aquela música que é quase uma trombeta do Apocalipse. Todo mundo parou a programação da Globo porque de repente chega a informação de que Daniela Pérez havia sido encontrada e tal, e todo desfecho. Só que de repente esse cara estava no púlpito dizendo a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ela me dizia, Douglas, eu não sabia o que eu fazia naquela cadeira. Eu não sabia se eu levantava e gritava assassino. Eu não sabia se eu levantava e gritava glória a Deus. Eu não sabia se eu ia embora, ia chorar em casa, se eu chorava no banheiro. Eu não sabia. É mesmo, Fernando, eu não sabia. Sabe por que eu não sabia? Porque eu não sabia que Jesus era possível fazer isso. Eu não entendia que Jesus fazia isso também. Eu achava que Jesus podia alcançar algumas pessoas que eram ruins, mas eram boazinhas em certo aspecto. Mas aquele cara é um demônio. Ela resolveu dizer no coração dela quem merecia a salvação. Ela resolveu estabelecer no coração dela quem seria santificado ou não. Aquele ali, com certeza. Aquela ali. E eu, quando escutei isso, não sabia o que fazia também. O que eu faço com isso, Jesus, que o Senhor faz? Pegar uma pessoa das mais odiadas do Brasil, das mais repugnantes, por aquilo que cometeu, por aquilo que fez, e colocar no teu altar dizendo a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem é você que está aí sentado, achando que, não fiz nada? E aquele cara tinha que dizer para o quê? Para Deus, chefito?
Se a gente consegue olhar e falar, não, tranquilo, eu não fiz nada, esse cara ia dizer o que para Deus? Tendo a mão ensanguentada, o sangue de uma jovem, acho que a menina tinha 22 anos, não sei se era essa idade dela, mas super jovem, nas grandes carreiras mais promissoras da televisão, da dramaturgia brasileira, filha de uma grande escritora. E querido, um parêntese aqui, ore por essa mulher chamada Glória Pérez, ore. Essa mulher escreve novelas à base de remédio, depressiva, doente, por conta do que aconteceu na vida dela. Ore. Você lembrou, estava dobrando teu joelhinho, terminou um dia, começou um dia, nossa, parece que foi falado alguma coisa na igreja. Ore, Glória Pérez, o nome dessa mulher. Apresente essa alma para que Jesus a resgate. Resgate essa mulher. Cada vez que eu olho para o rosto dela, eu vejo mais inferno, mais condenação jogada na cara dela, por conta do que ela viveu. Mas eu tenho certeza que o nosso rei pode restituir a vida dela. O nosso rei Jesus Cristo. O pecado é terrível. O pecado é terrível. O teu micropecado e o teu grandioso pecado. Nós conseguimos colocar cercas elétricas para ladrões e animais que podem entrar e invadir o nosso espaço. Mas nós não conseguimos colocar cercas elétricas e dimensões de divisão para pequenas bactérias que entram e destroem o nosso ser. O parâmetro é esse, nós conseguimos observar grandes coisas como o pecado. Ah, tá vendo? Mas uma bactéria é suficiente para destruir você. E muitas entram em contato com você durante todo o teu dia. E se não fosse um sistema imunológico que funciona em dia, você estava caído. Se não fosse um sangue do cordeiro que funciona dia após dia, você estava caído. Com aquilo que é grande, que você fala, o perigo vem de lá, mas nem sabe o tão pequeno que já está aqui. Esse louvor é outra coisa, hein? Meu Deus. Se coloque de pé, por favor.